A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui no Tribunal da Justiça de Deus, para fazermos nos conhecer o caminho em que nós devemos andar. Amém? Então, abra bem os vossos ouvidos, preste atenção no que vai ser falado, porque isso aqui é bênção, fonte de água viva, para que nós possamos receber a redenção em Cristo Jesus. Amém? Leia comigo aí no livro de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9 e no versículo 10. Nós já estamos lendo isso aí já há algumas semanas, e nós vamos ler isso aqui até que acabe aqui esse propósito de mostrar aos irmãos, nesse Tribunal da Justiça de Deus, como deve proceder, como nós devemos proceder para que nós possamos, naquele grande dia, recebermos o galardão da vida eterna. Amém? Está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, na última reunião do Tribunal da Justiça de Deus, nós declaramos que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Hoje, o assunto abordado vai ser o assunto do adultério. Amém? Então, meus irmãos, quando nós falamos em adultério, as pessoas pensam logo no ato de traição do marido para com sua mulher e também da mulher para com o seu marido, do casal, Então, quando nós falamos em adultério, as pessoas têm logo na mente o quê? Que a pessoa se prostituiu. E a verdade é, meus irmãos, que o adultério é só um parágrafo dos mandamentos da lei do nosso querido e amado Deus, ou seja, da lei do nosso país. Então, a pessoa adúltera não é só aquele marido que trai a sua mulher. Por que que um marido que trai sua mulher, que arruma outra mulher, é considerado adúltero? Por que que a mulher que trai o seu marido, ela é considerada adúltera? Porque, meus irmãos, quando eu me casei com a minha mulher, eu me tornei uma só carne com ela. Amém? Quando você se casou com o seu marido, com a sua mulher, vocês se tornaram uma só carne. Então, quando você se bandeia para o lado de outra mulher, então você comete adultério. Por quê? Porque não é a mesma carne tua. Você está juntando outra carne junto com a tua. Então isso seria o quê? Um adultério. Então as leis de Deus, meus irmãos, ela é magnífica. Cada parágrafo da lei de Deus, ele é extenso, é enorme. Hoje você vai conhecer aqui, porque o adúltero não é só quem trai sua esposa, o adúltero não é só quem trai seu marido. Por exemplo, digamos que uma pessoa roube um veículo e ali essa pessoa vai e remarca esse veículo com os documentos que ela já tinha. Então ela cometeu um ato de adultério, ela adulterou este veículo. Está vendo que quando nós chegarmos diante do nosso querido amado Deus, os nossos atos aqui na terra vai contar muito. A mesma coisa, por exemplo, isso nós falamos de pessoas no mundo, Um servo de Deus não vai aí roubar nada de ninguém, Mas o servo de Deus pode ter uma fazenda, pode ter postos de gasolina, pode ter inúmeras coisas que é possível causar adulteração a fim de enganar as pessoas. Por exemplo, digamos que um servo de Deus tenha um posto de gasolina. Então ele compra os caminhões de álcool, de gasolina, e ele mistura o álcool com a gasolina e coloca lá no tanque onde é gasolina. E aí ele vai ter um lucro maior porque ele adulterou aquele combustível. Amém? Então, esse cidadão, ele é um adúltero. Ele adulterou. Por exemplo, um homem também que tem vacas leiteiras. E este homem coloca água no leite para que o leite venha render mais.
isto é um ato de adultério. Ele está adulterando a sua fabricação, né, a sua produtividade de leite. Ele está adulterando com água. Mas, contra este adultério, o Brasil tem lei que ampara os fornecedores, né, de leites agrícolas, sei lá como é que diz isso aí. Os fornecedores de leite. Então, uma água não vai matar ninguém. Então, acredito eu que, diante do julgamento do cidadão, ele nem vai ser condenado por botar água no leite dele, né? Porque o Brasil tem uma lei que ampara ele pode adulterar o leite com a água. Porém, este mesmo produtor de leite, ele não coloca só água no leite. Ele coloca também soda cáustica, para que esse leite venha ter uma durabilidade maior. E outros, né, produtos aí, até formol, já ouvi falar que se coloca no leite, né? E aí o Brasil, Anvisa, sei lá como que é o nome que se dá aí, Anvisa, ela deixa que os fabricantes coloquem esse produto químico, né? Tem leis para isso. Mas esta lei sobre este assunto já pode causar dano no dia da morte do cidadão. Por quê? Porque são químicas altamente cancerígenas que vai causar doença na sociedade, fazendo com que a sociedade viva menos do que deveria viver. Amém? E muitas das vezes essas pessoas, porque viveu menos, recebem menos chances de se converter. Então, meus irmãos, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque os adúlteros, eles fazem mal a outra pessoa. Um marido que trai a mulher, ele faz mal, ele causa um dano na mulher, nos filhos, nos parentes todos da mulher, e até mesmo os parentes dele ficam envergonhados pelas atitudes perversas do adúltero. Compreende o que eu estou falando? Então, meus irmãos, essa lei da Cidade Santa é uma lei magnífica, uma lei muito extensa. Todas as leis, amém, da Cidade Santa são leis boas, são leis de amor ao nosso próximo, que uma vez nós praticando com justiça, nós vamos trazer bem-aventurança para o nosso próximo. Amém, pessoal? Então, o adúltero é aquela pessoa que comete qualquer tipo de adultério. Ela engana as pessoas, então essa pessoa é considerada adúltera. Amém? Guarde que você possa chegar mais perto do Espírito Santo para que ele possa te revelar coisa melhor, maior, mais profunda em meio a essas palavras que nós lemos aqui. Amém? Porque o Espírito Santo é o nosso pastor, o nosso guia, e ele que nos guia em toda a verdade. Então, se você conhece esse mandamento do adultério, toda vez que você adulterar e que você tiver comunhão com o Espírito Santo vai te convencer do pecado. Então você vai poder se envergonhar perante Deus, se humilhar e pedir perdão pelos seus pecados. Amém, pessoal? Essa palavra termina por aqui. O nosso querido amado Deus te abençoe e te guarde, resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E glórias damos a Deus. Amém.